Glória a Deus, graça e paz, igreja. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que está em casa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que você possa ficar na melhor posição, de joelhos ou sentado, mas neste momento você se concentra em você. Pense em você, naquilo que você tem vivido, naquilo que você tem sentido. Neste momento, consagre a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Entregue os seus pensamentos para Jesus, entregue as suas aflições para Jesus, entregue as suas bênçãos para Jesus, tudo aquilo que vem te preocupando, tirando o seu sono, tudo aquilo que vem te alegrando, fala para o Senhor: Senhor, obrigada pelo meu dia, eu venho me sentindo alegre, Senhor, eu venho me preocupando com a saúde de fulano, de ciclano, de beltrano. Vai entregando para o Senhor neste momento, porque Deus já está na casa. Deus, Ele quer te tocar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te transformar. Deus, Ele quer trazer sua mente e seu coração para a presença dEle a todo momento. Aleluia. Estamos aqui, Deus, mais uma vez para te adorar, render glórias, graças e louvores. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da minha casa, da minha vida. Deus, nessa noite eu reconheço que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu reconheço que o Senhor tem governo e eu te dou o governo da minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor venha continuar escrevendo a minha história. Aleluia. Reforça, Senhor, meu nome no livro da tua vida. É Deus. Reescreve, Sim, meu Pai. Senhor, todo momento, aquilo que o Senhor deseja. Continue, Senhor, operando na minha casa, na minha vida. Sim, meu Pai. Continue operando, Senhor, nesta igreja. Continue, Senhor, glorificando o teu santo nome através de mim, através de cada pessoa que aqui está, a cada pessoa que ainda vai chegar. Nós declaramos, ó Pai, a Ti toda a honra, glória, louvores para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Amém. No Salmo 138 diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a Ti. Voltando para o Teu santo templo, eu me prostrarei e rendirei graças ao Teu nome por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Pois, Senhor, exaltaste acima de todas as coisas o Teu nome e a Tua palavra. Quando clamei, Tu me respondestes, deste-me força e coragem. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus fiel. Aleluia. Eu creio, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos dá força. Eu creio, Senhor, que a cada dia o Senhor nos dá coragem. Eu creio, Senhor, que a cada dia o Senhor reina sobre a terra. Eu creio, Senhor, que a cada dia o Senhor reina sobre mim. Eu creio, Senhor, na vitória do Senhor. Eu creio, Senhor, que todos os dias vamos celebrar os Teus benfeitos. Eu creio, Senhor, porque grande é a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor exalta aqueles que são humildes, aquele que reconhece a Sua grandeza. Eu creio, Senhor, que o Senhor ama, que o Senhor perdoa as nossas ofensas. Eu creio que o Senhor nos ensina cada dia a perdoar mais rápido do que se sentir ofendido. E eu peço ao Pai que o Teu Espírito Santo venha controlar nossas emoções, controlar nossos sentimentos e nos trazer domínio próprio, para que em cada situação em que estamos vivendo, Senhor, venhamos a exaltar o Teu santo nome em nossas vidas. Aleluia, Deus tremendo, Deus fiel. Nós te adoramos, Deus. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Tu és santo. A Ti toda a honra e toda a glória. Nós te adoramos em qualquer situação. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Aleluia. Rendidos estamos na Tua presença. Rendidos estamos no Teu amor. Rendidos estamos, ó Pai, diante de Ti. Aleluia. Tu és santo, 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 santo é Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nós descansamos, ó Pai, nos teus braços. Nós descansamos, Deus, na tua palavra. Hoje é um dia de descansar no Senhor, de entregar aquilo que aflige a sua alma, de entregar os seus traumas, os seus aborrecimentos nas mãos, nos pés de Jesus, daquele que resolve, daquele que traz a solução, daquele que traz a cura. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que ressuscita mortos, é Ele que dá vida àquele que é da vida, é Ele que dá sentido à nossa vida, é Ele que restaura sonhos, é Ele que restaura a casa, é Ele que te restaura, que cura, que te salva, que te liberta, que nos livra de todo pecado, é Ele que abre a armadilha, é Ele que nos tira das mãos do inimigo. Aleluia. Debaixo das asas do Senhor é o nosso descanso, nas mãos e na sombra do Onipotente. Eu prefiro estar nas mãos do Senhor e descansar. Eu prefiro acreditar em Deus e adorá-lo, porque nós nascemos à imagem e semelhança dele. Nós somos continuidade do reino de Deus na terra. Nós somos continuidade do amor dele, a presença dele na terra. Aleluia. Graças a Jesus. Podemos passar pelo vale e achar conforto. Passar por tribulação e achar conforto. Ter momentos de alegria de verdade. Ter um coração livre de verdade, ter um coração alegre de verdade, ter um coração sarado de verdade, dormir, descansar, comer em paz, trabalhar em paz. Aleluia. Tu és aquele que me guarda, que me guarda, que me ama, que me ama e que me guarda. Obrigada, Jesus, por nos amar, por nos guardar. Obrigada por trazer descanso, por trazer alegria, por trazer o teu amor leal. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, diante dos deuses, diante da igreja, diante de qualquer lugar. Eu cantarei louvores a ti. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus
Deus santo, 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 Aleluia. santo, Deus perfeito, Deus maravilhoso, Deus. Precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos da Tua palavra, do Teu ensino, aleluia. Ensina-nos a fazer, a orar da forma que agrada a Deus, aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está Glória a Deus. subindo. Aleluia, Deus maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor, Deus santo, Deus fiel. Aleluia. Nós te clamamos, Espírito Santo, pelo Teu amor leal. E da mesma maneira também, Espírito, ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, segundo Deus, intercede por santos. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar o pastor para cantar essa canção comigo, para juntos adorarmos ao Senhor, aquecer nosso coração, mais uma vez para receber a palavra. Tu és grande, Senhor, Tu és exaltado, Pai. Nós temos vitória em Ti, Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Aleluia, Senhor. Na cidade do nosso
Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado é o teu nome, Senhor. Tu és digno de louvor, pois grande é o Senhor. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graças te damos, ó Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor? Diz amém. Quero ler com os irmãos as Sagradas Escrituras nesse momento. Eu quero introduzir algo na igreja nesse momento que Deus colocou no meu coração. Eu quero alguns minutos com os irmãos. Deus colocou no meu coração que esse método é um tanto antigo, né? Que é uma forma de nós entendermos as Sagradas Escrituras. É um método muito eficaz para que entra na nossa mente, entra no nosso entendimento
aquilo que foi revelado nas Sagradas Escrituras, os tempos determinados por Deus, que as coisas poderiam estar acontecendo. E eu acho interessante que, em meio a um momento em que nós precisamos de ouvir a mensagem, uma mensagem, nós também temos a necessidade de entendermos a história num todo, a história de como foi o passado, como está sendo o presente e possivelmente entender que há um futuro já determinado, que já foi profetizado, que já estamos chegando nele, em que nós devemos estar também preparados. Quem entende o que eu estou falando diz amém? Então nós temos três coisas maravilhosas quando nós pegamos e tentamos e queremos buscar entender. É que o passado, o presente e o futuro estão interligados nessa necessidade de nós não somente termos uma mensagem, ouvirmos uma mensagem, mas é fazer parte no nosso coração, no nosso entendimento daquilo que está para acontecer também em nossas vidas, no futuro bem presente, que eu penso que Jesus está voltando e as profecias são tão reais que mostra que a qualquer momento nós veremos a glória de Deus se manifesta em nosso meio. Amém, irmãos? Nessa noite, como eu disse, eu não vou focar em pregar diretamente, mas sim trazer aqui para os irmãos, eu creio que pela primeira vez, sim, uma mensagem, mas uma mensagem estilo estudo, em que nós, ao longo do tempo, acompanhamos esse estudo que começa com o nome de 7 dispensação. Depois usaram-se também a questão de as 7 alianças ou aliança. Mas a 7 dispensação, os irmãos vão ver juntamente comigo aqui, que vai dar um direcionamento bem posicionado para que os irmãos entendam a Bíblia em 7 pontos, eu gostaria de dizer assim, em que tudo aconteceu em 7 pontos, apontando desde o momento da criação a tudo que veio passando até a chegada de Jesus no seu retorno para buscar a igreja do Senhor. Então são 7, e eu quero começar lendo com os irmãos um versículo das Sagradas Escrituras em Gênesis, somente para que nós adentramos nessa maravilhosa matéria que eu quero trazer com os irmãos hoje. Gênesis capítulo 2, e o versículo que eu quero ler, eu quero fazer várias leituras, mas eu vou começar no versículo 18, amém, irmãos? Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei, pois, ele alguém que o assemelhe, ele corresponde. Depois que formou da terra todos os seres
todos os animais do campo, todas as aves do céu. O Senhor os trouxe ao homem para com este lhe chamaria, e o homem o nome que o homem desse a cada um desses seres vivos, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, e não se encontrou o homem alguém que o auxiliasse, ele lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela tirada que havia tirado, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele, e disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu gostaria de parar por aqui. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos comigo e orasse para que nós entremos dentro dessa matéria. Pai eterno, bendito o teu nome, que está acima de todo nome, bendito é o teu reino. Meu Pai, faz-nos entender aquilo que o Senhor tem para nós, e assim que o Senhor, meu Deus, ministre nossos corações, porque estamos, meu Deus, ansiosos a receber do Senhor, a falar e a andar contigo, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu li aqui, na verdade, eu li os versículos de uma forma aleatória, mas eu queria somente ficar nessa parte em que Deus cria o homem, coloca o homem para governar, e depois de um período, o homem, ele estando executando no jardim que Deus o colocou, Deus faz da costela dele uma adjuntora, uma que seria a sua auxiliar, a sua auxiliadora. Deus fez o homem, e aqui nós vamos entender de uma forma bem precisa que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele para um propósito. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele para que o homem estivesse governando todas as criações que Deus havia feito. Então a palavra deixa bem claro que quando Deus cria o homem, Deus já havia criado uma sequência de coisas que nós vemos no primeiro capítulo. Deus cria o homem nós gostaríamos de usar esse termo, para coroar toda a criação que ele já tinha feito. Deus fez existir, e eu gostaria de tomar um tempo dentro disso, porque eu quero que os irmãos entrem comigo dentro dessa história, entendendo que no meio da palavra que aqui vai ser semeada, Deus vai corrigir, despertar, libertar, curar e salvar. Por quê? Porque eu creio. Quem crê diz amém?
Existe uma palavra de Deus que foi muito usada nos últimos meses, nos últimos anos, e ela está lá em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que todos aqui sabem desse versículo. Se eu não conhecer, eu não chegarei à libertação. Se eu não tiver conhecimento, eu não tenho um pleno acesso às bases de sustentações que existe dentro de tudo aquilo que está ao meu redor. Então o conhecimento, ele traz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele traz o conhecimento também uma nítida possibilidade clara de você tomar decisões de uma forma entendendo o que eu estou fazendo ou o que vai resultar depois dessa decisão. Ou seja, eu não vou tomar uma decisão simplesmente porque eu quero tomar, ou para mim não ficar no vago. Eu estou entendendo o que está se passando e eu quero agora tomar uma decisão com a minha consciência nítida para onde eu vou, como que vai ser construído e aonde possivelmente eu vou chegar. Eu vou voltar um pouco aqui com os irmãos, quando vamos no primeiro capítulo de Gênesis, vai falar sobre a criação. E é interessante, quando vai haver a criação, Deus cria primeiro a possibilidade de haver luz, e houve luz. A palavra fala que Deus simplesmente com a palavra ele diz: haja luz, e houve luz. Isso está dentro de um parâmetro celeste e espiritual. E aí Deus vai criar situações, depois de haver a luz, Ele vai criar luminares, vai criar firmamentos, e dentro dessas criações que Deus está fazendo, existe um balance de coisa que Deus está fazendo no campo de cima e também no campo, na atmosfera embaixo. E isso ele vai fazendo uma sincronia, primeiro em cima, primeiro embaixo, primeiro em cima, depois em cima, embaixo. É interessante quando a gente pensa nisso, porque quando Deus vai criar o homem ele vem com algo diferente. As coisas criadas que vêm de cima só tem os seus comandos em cima. É claro que eles têm raios ou algumas coisas que vão fazer qualquer diferença embaixo. Mas quando Deus vai criar o homem, a palavra fala que Deus, ele não simplesmente diz haja. A palavra fala que ele formou o homem, ele moldou o homem. Como que nós podemos interpretar isso e saber isso? Nós devemos colocar a nossa fé e imaginar que um Deus tão maravilhoso e criativo, Ele fez todas as coisas tão maravilhosas que nós podemos realmente apreciar hoje, porque Deus criou, criativo no que Ele dizer criar as coisas. Tudo que eu vejo na natureza, tudo que eu vejo, que meus olhos contemplam, eu fico assim pensando, é só Deus. Quando você pensa que hoje você tem a chance de no vídeo ver lugares que você imagina, quem foi que teve essa ideia, quem fez isso? Só Deus. Mesmo que com o tempo da evolução as coisas vão se formando, mas é Deus. É lindo, é maravilhoso, é Deus. E o que você não viu, Deus fez. E pode ter certeza, da mesma beleza que você pode contemplar
com os seus olhos vendo, é muito bonito, porque Deus, Ele é perfeito, e tudo que Ele faz com a perfeição maravilhosa. Quem glorifica o nome dEle diz amém. Aí vamos no equilíbrio. Deus cria o homem formando, e não diz haja o homem. No que nós lemos, nós vemos que Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há algo maravilhoso aí que é para uma coroação daquilo que já tinha sido formado. Então, homem, quando eu quero dizer homem, claro, evidente, nós vamos colocar num ponto homens e mulher, dizendo num todo. Mas aí Deus vai fazer o homem e depois vai também formar a mulher. Que essa forma de diálogo em que nós vamos incluir homem e mulher é para facilitar a comunicação, né? Mas existe a mesma maravilhosa ação de zelo da formação do homem e formar alguém compatível ao homem, para estar do lado do homem, para ser a sua adjuntora, para estar do lado, não embaixo, para estar do lado e não em cima. A mulher foi para estar lado ao homem em todos os termos, para ser uma adjuntora. Agora eu volto no assunto. Deus vai criar o homem, Deus vai formar então o homem do barro. Entenda que da mesma forma depois Ele vai formar a mulher. Mas aí vai ter uma coisa aqui interessante nessa criação, porque se temos alto, embaixo e a última criação, não vai haver outra. Deus está formando o homem do barro, então precisaria de algum equilíbrio para vir alguma coisa de cima, para que não ficasse só para baixo. Então Deus faz do barro e sopra alguma coisa de cima, que é o fôlego de vida, o fôlego do Espírito de vida no homem. Você é especial para Deus, você é especial para Deus. Diga comigo: eu sou especial para Deus. Nos estudos que nós queremos entrar, vai falar sobre o que acontece a partir daí. O que acontece a partir daí? Acontece grandes movimentos e ações. Então, para um entendimento melhor das Sagradas Escrituras, criou-se então a teologia do dispensações, que aí muitos mais na frente vai chamar de dispensacionalismo. É um sistema maravilhoso da teologia teológico, que divide então a história de Gênesis a Apocalipse em períodos distintos, em períodos maravilhosos distintos, em que se chama esses períodos de dispensações. Cada uma dessas dispensações, ela estabelece responsabilidade, revelando a vontade de Deus e testando o homem em todas as suas em todos os seus mover, dizemos assim. Esse estudo foi desenvolvido e ganhou um grande terreno, ou um grande espaço na educação da igreja ao longo do tempo, porque realmente conseguiu fazer com que a mente das pessoas entendesse mais rápido, fosse mais avante. E hoje nós sabemos que existem outros métodos, mas ainda assim ela é considerada um meio maravilhoso de nós entrar nas questões referente àquilo que é o tempo de Deus. Na dispensação, nós vemos então, como eu disse, 7 períodos. Esses 7 períodos maravilhosos, nós temos ele caracterizado como
o período, a dispensação da inocência. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Essa dispensação da inocência vai tratar assuntos junto dessa questão que eu li aqui agora. Mas eu quero falar um pouco sobre as demais dispensações. Tem a dispensação da inocência, tem a dispensação da consciência, tem a dispensação do governo humano, tem a dispensação também da aliança abrânica, tem a dispensação da aliança mosaica. Nós vamos ver várias dispensações. Nós vamos ver a dispensação do milênio fechando todas as dispensações, mas preste bem atenção na dispensação da inocência. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, começa essa dispensação em que Deus, ele estabelece um período em que o homem vai ser provado com relação ao seu respeito e à sua obediência. Essa dispensação, ela vai mostrar como o homem entrou, que nós já entendemos agora. Deus o colocou no jardim do Éden, e como o homem ali viveu, um período o homem viveu. Essa dispensação da inocência mostra que o homem foi colocado num ambiente perfeito em que Deus fez exclusivo para que o homem estivesse no lugar realmente qualificado. O homem foi colocado ali, e já foi colocado com o homem alguns critérios para que ele ali dentro ficasse, para que ele ali dentro realmente se ocupasse ali dentro com certas funções. Esta aliança da dispensação, em que o homem está ali dentro do jardim do Éden, ela tem elementos interessantes. E eu poderia dizer aqui com os irmãos 6 elementos. O primeiro elemento é que quando Deus coloca o homem, ele já deixa o homem com a função maravilhosa, que ele diz assim, que você deve encher a terra, que era uma ordem de multiplicação, era uma das funções de multiplicação. Deus também deixa para o homem, ele subjuga o homem a governar sobre todas as coisas. Você vai governar todas essas coisas que aqui foi criado. Tudo estava sobre a ordenança do homem, aquilo que o homem fazia era aquilo que estaria estabelecido a acontecer. Deus deu para o homem a capacidade dele subjugar a terra, com o propósito de fazer com que houvesse um proveito muito maravilhoso dentro daquilo que ele estivesse subjugando. Ter domínio sobre o animal são a terceira função que o homem também teria ali dentro. Dominar-se sobre as coisas, ter domínio sobre o animal. Quarto, zelar pelo jardim. Veja bem que o homem, ele não ficou ali à toa, ele tinha funções, ele tinha liberdade, ele tinha algo maravilhoso para poder estabelecer como uma ocupação progressiva. Ele tinha comando. E isso tudo de uma forma maravilhosa, porque a palavra fala que Deus o visitava, o homem. Deus ia ter com o homem. Quantos já leram isso na Bíblia? Diz amém? Deus estava dando para o homem o melhor lugar
o Éden, e tudo que estava ali, o homem agora nomeava, o homem agora zelava por aquilo ali. E Deus olha para tudo aquilo ali e fala para ele a quinta coisa: de tudo que você está vendo, de todas as coisas que você contempla com os teus olhos, está ao teu cuidado. De tudo você pode comer, ervas, frutas, você pode comer. Ou seja, o homem, eu imagino que ele levantava com a mulher, depois que a mulher já veio a existir. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar colocando o nome nas plantações. Imagina a quantidade de planta que existe. E aí ele vai ocupar aquele dia com as plantações. Ele não necessitava plantar, já estava plantado. Ele só chegava: você vai chamar isso, você vai chamar aquilo, você vai chamar aquilo. Imagine que o homem, no outro dia, ele acordava com a mulher: vamos descansar de dar nome de planta, agora vamos dar nome em animais. Então era divertido, porque ele também não precisava pescar, correr atrás do animal. O animal simplesmente passava: você vai chamar isso, você vai chamar aquilo. Os animais aceitavam numa boa, os nomes eram legais. E ali continuava essa sequência. Mas só que houve um dia que Deus falou: de tudo você pode fazer. Você tem liberdade, é seu, de menos uma coisa: da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Essa você não vai tocar. Porque haveria penalidades, haveria coisas que Deus estabeleceu dentro dessa ordem, que algo poderia acontecer de ruim. Porque certamente, quando você assim o fizer, certamente você vai fazer o quê? Morrerá. Então o homem agora, ele tinha algo que ele tinha que prestar bastante atenção. Nessa aliança, nessa dispensação, alguns chamam aliança adêmica de Adão. Nessa dispensação o homem teve privilégios, e agora vem também aquela questão de ter uma responsabilidade de cuidar, principalmente, não só do jardim, mas agora dele mesmo e daquilo que Deus está dando precioso para ele, que era de estar ali no jardim. As penalidades viria se caso o homem ele avançasse esse ponto em que Deus então estabeleceu que ele não deveria ir. Podemos colocar aqui Gênesis 2, versículo 16, 17. Eu não quero essa tradução. Gênesis 2, 16, 17. Então Deus vai estabelecer, só para lembrar os irmãos, nós estamos na dispensação da inocência. Fala comigo: dispensação da inocência. Então, no Gênesis 2, versículo 16 e 17, versículo 16 e 17, o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos voltar aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção. E o Senhor ordenou a quem? Ao homem. O Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma do conhecimento do bem e do mal,
porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O homem então ele ouve essa ordem, e aí o tempo vai passar, porém mais na frente, alguma coisa nós sabemos que aconteceu, mas por que aconteceu? O que levou o homem naquele período da inocência, naquele período ali que nós estudamos aqui, né, a dispensação da inocência, porque o homem ele não tinha então aquela percepção ampla do bem e do mal, porque a ordenança mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem ele vivia somente cercado de coisas boas e do bem, mas alguma coisa aqui nós vamos buscar entender, que Deus então coloca limite para que o homem então seja testado e seja provado a capacidade dele respeitar limites, obedecendo ordenança, a ordenança superior, a ordenança que na verdade, com certeza, porque é vindo de Deus, não é falha. Porém o homem ele desvia. Aí nós vamos ver aqui junto com os irmãos, verificar 6 passos que fez com que esse desvio viesse a acontecer. Essa coisa vai desviar, porque quando na verdade nós temos alguma coisa que na verdade é aconselhável que você não faz, a mente humana já fica realmente elétrica, ou voltada pelo menos para descobrir o porquê eu não posso fazer. Então nós vamos 6 passos aqui também. Primeiro, 6 passos que o homem deu para a queda. Se Deus falou para que eu não coma, mas eu tenho um mundo todo, um jardim todo de árvores e plantas que eu posso comer, no nosso entendimento não é melhor olhar para as que eu possa comer? Eu gosto de voltar um pouco na minha imaginação. Dobra sua atenção que é a minha imaginação. Temos aqui várias plantas em todos os lugares, e foram descobertas essas plantas comíveis ou não comíveis. E o homem então lá no jardim ele comia e nada lhe fazia mal. Será possível que se nós entrarmos numa selva, numa mata e ver aquele monte de plantas, frutas, aquelas coisas bonitas, será que todas elas poderemos comer e não ter o risco de passar um pouco de mal? Mas ali eu entendo que no jardim bastava ele comer, já estava bem. E tinha o bem de Deus, a graça de Deus. Essa é boa. Mas o homem ele vai olhar para aquela planta. Aí vem o primeiro passo que o homem deu para a sua queda. Ele vê. Os olhos vão ver. Alguma coisa está impedindo, alguma coisa eu não devo nem pensar, mas meus olhos quer ver. Quando os olhos veem, a mente se ativa. Algumas coisas nós queremos adquirir porque nós vimos. Basta nós ver, nós vamos querer. Vai ativar a vontade de obter. A Eva, a esposa de Adão, ela vai ficar olhando para essa árvore.
possivelmente ela vai estar dando mais ênfase àquilo que Deus, na verdade, tinha ordenado para que não viesse tocar. E olha bem, que eu vou deixar algo aqui na leitura que nós fizemos aqui, que a irmã tirou. Deus ordenou para que o homem, Deus disse para o homem no 16, Deus disse: e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do bem. Deus falou ao homem, mas não coma. Deus falou ao homem. Eu não estou fazendo uma separação entre aqui ao homem ou mulher, mas foi Deus que falou ao homem. E quando nós vamos entender essa importância do homem dentro desse contexto, Deus vai falar para que o homem não faça, porque o homem ele é considerado por Cristo lá nas Sagradas Escrituras. O homem ele é considerado nos livros de Paulo, lá no Novo Testamento, como o cabeça. Assim como Deus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça. Quem já leu isso na Bíblia diz amém? Então isso não é uma invenção minha. Então Deus fala para o homem, mas a mulher estava dentro desse contexto. A mulher vê. O segundo passo que ela deu foi cobiçar. Ela cobiçou. Quando você vê alguma coisa, está dizendo que algo está te chamando muita atenção para aquilo ali. Seja essa coisa positiva, ou seja essa coisa negativa. Todo dia eu passo, eu vejo a flor, eu vejo a casa, eu vejo aquela flor, eu vejo aquela planta, eu vejo aquela foto, eu vejo aquela pessoa, eu vejo aquela outra pessoa. Se os teus olhos te condenam, a Bíblia diz que é melhor que você o arranque ele, não é isso que a Bíblia diz? Diz amém? E lance fora. Se o que eu estou vendo é atrativo, mas é prejudicial, se o que eu estou olhando demais pode me desequilibrar mentalmente, e esse desequilíbrio mentalmente pode me induzir a perder algo que de valor eu tenho que desviar a minha visão. E dentro dessa mensagem que eu falei, que é a dispensação da inocência, amém? Dentro dessa mensagem, Deus já está falando aqui, porque eu vejo muitos testemunhos de casamentos que são destruídos por mulheres e homens que não teve equilíbrios, de ficar só vendo a parte boa que Deus fez, a beleza do jardim que Deus entregou, mas essa pessoa, seja homem ou seja mulher, vai desviar o seu foco de visão, e aí vem o chamado cobiçar. É o segundo ponto, cobiçou. Mas nós temos um inimigo ao nosso derredor, que ele percebe as nossas ações. Então, cada vez que mais eu dou ênfase a alguma coisa, o inimigo está sempre introduzindo mais, para que eu veja mais, para que eu fique mais cercado disso, para que eu chegue a cobiçar essa situação. Se você pensar bem, existe até uma palavra técnica para esse tipo de mensagem que eu vou dar. Se você estiver olhando muito para alguma coisa no seu celular, de compra, uma roupa, ou uma camisa, uma calça, estou falando coisa simples, tá, irmão? Porque tem outras coisas aí. O próprio sistema vai entender que você está parando muito dentro dessa questão, e esse sistema, que é a tecnologia avançada, ela também é diabólica.
ela vai enviar mais coisa. Ó, tem mais calça ali no Walmart, tem aqui, ó, pertinho eu sei que tem, bom, pertinho eu sei que também tem, aí você vai cobiçando, você vai gastar. Eu estou falando uma coisa simples, hein? Que tem outras coisas que a pessoa olha e vai vir mais coisa dentro desse contexto também. E a pessoa vai perder o seu tempo, ela vai cobiçar, ela vai querer. E o inimigo então, percebendo então que naquela época o logaritmo ou a coisas, né, era mais diabólica mesmo, pessoal, o inimigo chega perto de Eva e começa a falar com ela. Começa a dar para ela um direcionamento errôneo, tentando desfazer aquilo que Deus, na verdade, tinha ordenado, mas ele criou outra história para que ela então acreditasse, já que ela estava tão cobiçando aquilo e vendo com seus olhos, saindo até lágrimas, vamos dizer assim. Então a segunda coisa foi cobiçar. A terceira coisa foi, depois dela ser tentada a entender que não é isso, você não vai morrer. Ela toma, ela pega. Então, além da cobiça, que fica uma coisa interna, agora vai materializar. Eu vou pegar, eu vou encostar a mão, eu vou fazer uso, eu vou desobedecer aquilo que foi determinado pelo meu Criador. Ela toma e ela come. E aí, depois disso, que é o quarto passo, quando eles percebem que eles já tiveram provado tudo isso, o que eles fazem? Eles escondem. Então, nesse momento, nitidamente, redobre a sua atenção, nesse momento, nitidamente, nessa dispensação da inocência, já prova que entrou outra coisa na mente desses dois que ali estavam. A mulher comeu, porque ela olhou, ela cobiçou e ela comeu. E levou para o marido comeu. Quando ele come, eles percebem então que tinha feito algo que não deveria ter feito. E a quarta coisa é, eles escondem. Eles se esconderam. Quando agora eu escondo, ouvindo eu falando assim, eu creio que você já pode ter percebido que quando eu escondo, eu estou tendo o quê? Uma consciência do que eu fiz. Eu quero deixar bem claro. Eu vou ver, vou cobiçar, vou tomar e vou esconder. Vou comer, vou esconder. Tomar no sentido de eu vou pegar, vou desfrutar disso, na expectativa de eu ter então a capacidade igualitária, superior àquilo que Deus me deu. Quando eu vejo que não, eu tenho pelo menos uma coisa, uma consciência. E essa consciência que eu falo agora é justamente a segunda dispensação que nós vamos estudar depois, que vem agora, depois da dispensação da inocência, vem a dispensação da consciência. Então agora eu vou ter a consciência. Eu me escondo porque eu não quero ser visto. Eu não quero que ele me veja. Quem que vai me ver? Quando ele vier me visitar, ele vai me ver. Vai me ver de que jeito? Nós estamos nus. Todos os dias, Jesus ele vinha ver Adão. Não tinha essa preocupação. Mas agora com a consciência. Mas essa nudez não é simplesmente, eu quero deixar bem claro que sim, o homem ele era livre, vai se haver um sacrifício,
mas essa nudez que eu quero fazer uma ampliação dessa nudez, eu me despi da santidade. Eu agora não sou puro como eu era. Eu agora não estou tão santo como eu estava quando eu fui colocado no jardim do Éden. Agora eu vi coisas que eu não deveria ver. Agora eu cobicei coisas que eu não deveria cobiçar. Agora eu tomei e provei coisas que eu não deveria provar. O que me resta agora é esconder. Quem está entendendo o que estou dizendo? Isso chama a dispensação da inocência. Então Deus está procurando. Deus vai visitar. Eu quero colocar isso dentro dos nossos corações. Não importa como você esteve, não importa como que você está, Deus está sempre disposto a nos visitar. A Bíblia diz que Deus está sempre à procura daqueles que o adoram e o adoram em espírito e em verdade. Deus está assim a nos visitar. E Deus vem visitar, mas não vê Adão. Você acredita que Deus não vê Adão? Preste bem atenção. Deus, a Bíblia fala que Deus é onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar. A Bíblia fala que Deus também é onipotente, mas isso é outra coisa. Não é para agora. Mas se Ele é onipresente, eu posso me esconder de Deus? Ele está em todo lugar. Eu posso me esconder de você, mas de Deus eu não me escondo. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava buscando Adão e falou: Adão, onde tu estás? Aonde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia até o que Adão já tinha feito. Porém, Deus queria que Adão se revelasse, sentir como que é agora o impacto, como que ele vai reagir, como é que ele vai realmente se apresentar. E nesse momento é que Deus percebe que Adão tinha feito até uma cobertura, né? Vamos colocar agora uma coisa dentro do físico, mas o despir espiritual já estava sido provado também, que o homem deixou aquela pureza da obediência, o homem deixou aquela pureza da inocência, o homem saiu do campo da santidade e tentou ir para o outro lado quando ele age de uma forma não permitida por Deus. Quem entende o que eu estou falando diz amém? Ele escondeu. E aí segue então, após Deus encontrar com Adão, que eu vou terminando, Deus faz ali um sacrifício em que é morto o animal e com a pele do animal Deus cobre o homem, simbolizando algo maravilhoso, que ainda há condição da cobertura de Deus estar sobre a nossa vida, porque Deus ele é misericordioso. Quem entende o que eu estou falando diz amém. Deus é misericordioso. Alguma coisa vai vir em consequência aquilo que foi feito, mas Deus ele sempre dá oportunidade que o homem, ele sempre dá oportunidade para que o homem se recompõe ou esteja de volta ao alinhamento com ele. E essa morte agora desse animal vai representar algo maravilhoso para o futuro, que já está programado a vir. É que somente a redenção poderá vir mediante ao sangue de um inocente, de um cordeiro inocente,
daquele que morreu por nós, somente para que nós voltemos a ter acesso ao Pai, nós teremos que ver, Ele terá que passar, e Ele veio e passou. Mas nesse momento, Deus cobre. Porém, o quinto é a transmissão. Essa coisa que caiu o homem, fez a queda no homem, foi transmitido para toda a humanidade. Até o sexto, chegar ao ponto de verdadeiramente o homem está sujeito a morrer. Está sujeito a morrer. Morrer fisicamente, como morreu também espiritualmente. Quem entende o que eu estou falando diz amém. Então, para terminar, o homem agora vai provar as consequências. Aí vem a consequência após a queda do homem. O homem passou a ter o conhecimento do mal. Segundo, o homem perdeu aquela comunhão, meus amados, com Deus. Agora o homem perdeu porque aonde ele vivia para ter o relacionamento pleno com Deus, agora ele teria que sair do Éden. E o Éden então foi protegido para que ele não entrasse, não chegasse mais ao jardim. O homem perdeu a comunhão com Deus nesse momento. E assim, nós podemos conjecturar que todas as vezes que as pessoas também seguem os passos contrários, vendo, cobiçando, tomando, escondendo coisas que o afaste de Cristo, ele está causando uma separação dele com o sacrifício que Cristo revelou na cruz para a nossa salvação. O espírito do homem no quinto, ficou em estado de morte, né? O espírito do homem ficou em estado de morte. A perversão da natureza moral aconteceu. No sexto, o homem tornou-se escravo do pecado e de Satanás. O homem era livre, mas nele obedecer as coisas que Satanás lança e desobedecer a ordenança de Deus, o homem se tornou então escravo do pecado e agora escravo das astúcias do inimigo. No sétimo, ele perdeu a sua inteligência em outras maneiras de pensar. Nós podemos entender que o homem, ao início de tudo, era muito mais inteligente do que no momento agora. Aí você vai dizer, mas pastor, quanta inteligência tem um homem? Sim, mas essa inteligência do homem, do mais sábio que existe, ainda está muito aquém do potencial do cérebro, da mente humana a conquistar. Mas o homem, quando ele perde algumas funções, eu quero acreditar propositalmente, porque imagina o homem mau, com ações do inimigo nele, escravo do pecado, sendo capaz de usar 100% da capacidade de inteligência que o cérebro pode distribuir. Se com pouco o homem faz tantas coisas desastrosas, imagine se tivesse mais. Agora, o que vamos entrar agora para fechar? As 3 consequências que vai sofrer a mulher também. As 3 consequências que vai sofrer a mulher depois desse pecado cometido. Uma maldição tríplice, na verdade, que vai acontecer após a mulher então, porque
Deus ele vai distribuir para cada um desses algum castigo, nós sabemos de todos eles, mas 3 fica bem nítido agora na mente dos irmãos. A primeira, a concepção multiplicada da dor do parto, né? O aumento dessa durabilidade da dor na maternidade e a sujeição ao domínio do homem. Deus, no capítulo 3 de Gênesis 24, Deus veda o caminho ali, aonde poderia o homem passar a chegar à árvore da vida. Deus veda esse caminho, com o intuito, eu quero dizer assim para os irmãos, até mesmo para o bem do homem, até mesmo para o bem do homem, porque se o homem agora tem conhecimento do bem e do mal e prova da árvore da vida, o homem possivelmente estaria condenado a viver em sofrimento eterno, porque se ele não se arrepender, ele iria ter uma vida eterna, a ficar como inimigo, está sujeito a ficar na volta, quando Jesus Cristo voltar e julgar o inimigo maior, Satanás, no lago de fogo ardente. Foi a misericórdia de Deus, repito isso, que expulsou Adão e Eva do jardim. Foi a misericórdia de Deus que proibiu eles de aproximar da árvore da vida, repito isso. Pois se eles tivessem comido, preste atenção, dessa árvore da vida, eles amargariam uma existência eterna, no triste estado em que se encontravam, eles se amargaria uma triste existência eterna. Mas Deus, ele é maravilhoso. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos em nome de Jesus, porque nessa mensagem o principal é entender que existe a dispensação da inocência, e essa dispensação da inocência nós vamos ver que era preferível, depois do pecado, eles estarem sujeitos à morte física, pois a mesma serve para que eles possam ser conduzidos a Cristo, ao homem a Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós encontramos a primeira promessa, e essa promessa é a promessa em que realmente revela a chegada de Cristo para a nossa salvação. Esse é o capítulo 3? Estou aumentando bem. Olhem, 3, versículo 15. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar, irmãos, e eu quero chamar muita atenção dos irmãos do seguinte, amém? Primeiro, vocês vão entender a Bíblia. Preste bem atenção. Em 7 dispensações. Essa é a primeira. Só veio vocês dois aqui. Eu senti no coração de trazer isso aqui. 7 dispensações. Hoje passou a primeira.
talvez vocês ainda não conectaram a importância disso. A primeira dispensação já acabou. Ela começa do primeiro e termina aproximadamente até a promessa, onde Jesus Cristo viria. Lá no Gênesis capítulo 3, aqui eu fiz um apanhado do que aconteceu no jardim, um apanhado breve, os passos que levou o homem a pecar, breve, e tudo breve, as condenações que teve o homem e a mulher, não trouxe do inimigo, mas a gente sabe que o inimigo também viria ter essa condenação. E aqui, veja bem, no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse aqui foi primeiro pesar. 16 para a mulher e 17 para o homem. Mas eu não vou ler não. Só o 15 que eu achei interessante colocar. Preste bem atenção, irmãos. Eu falei aqui que nós vamos passar por 7 dispensações. Eu não sei como que nós vamos fazer isso, porque 7 sábados fica muito delongado, mas eu quero que vocês, na mente, vocês vão ter da inocência, da consciência, a próxima, aí vai ir até o milênio. Nesse período aqui que nós passamos. Dá para entender? Que basta esforçar um pouquinho mais. Então, mas dentro disso aqui, vai sair grandes coisas para a nossa mente. No capítulo 3, versículo 15, nós encontramos a primeira promessa, nada mais e nada menos do que um Redentor, que viria ser o Redentor, ou seja, trazer de volta, e isso estava apontando para Cristo. A Bíblia, ela é simples ao mesmo tempo quando a gente esforça para entender. Pontos interessantes vai apontar para aquele que é o ponto-chave da nossa salvação, que é Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, glorioso, obrigado pelo momento que aqui passamos. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, meu Deus, o Teu maravilhoso cuidado conosco. Deus, nessa oração, eu quero agradecer ao Senhor pela vida. Eu quero agradecer ao Senhor porque hoje nós estamos vivos. Nesse dia de hoje, aqui estamos vivos para dizer que o Senhor é Deus. Eu sei que muitas pessoas morreram nesses últimos dias. Há poucos momentos nós estávamos falando de pessoas que morreram, mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor é a nossa vida, é a nossa razão de viver, é a nossa razão de viver. Quero agradecer, meu Deus, pela vida do Clisner, pela vida do Noah que está ali no carro, pela vida da Gleice que está onde ela está agora. Quero agradecer, meu Deus, pelas portas que se abriu, pelas mentes que voltaram, pelas curas que estão acontecendo. Eu quero agradecer pela mão do Serginho, Senhor. Eu quero agradecer porque ele teve um livramento. Eu quero agradecer porque o Senhor cuidou dele quando ele estava ali no trabalho.
Se aquela máquina tivesse funcionando, talvez Ele não estaria aqui hoje. Mas Ele está aqui, meu Pai, com arranhões, com sangue, com músculos latejantes, mas está aqui para entender que só o Senhor é Deus. Eu quero agradecer, meu Deus, que esse dia nós falamos sobre inocência, a dispensação da inocência, mas eu posso dizer que esse dia é também a dispensação do agradecimento. É o tempo de agradecer. Agradecer porque o Senhor cuidou da irmã Suca, cuidou da Natália, cuidou do Serginho, cuidou de mim, está cuidando de cada um dos nossos familiares. Deus eterno, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, e continue curando. Meu Deus, cicatrize logo as feridas que vieram na mão, no pé, no braço. Meu Deus, as feridas que estão na alma, na mente. Meu Deus, cura em nome de Jesus. Meu Deus, visita os irmãos que não puderam estar. Nos capacita para conduzir a Tua palavra como deve ser conduzida. Porque nós sabemos que só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de honra e glória, louvor e exaltação. E estamos aqui, meu Deus, para exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, pois só o Senhor é Deus. Pai, abençoe, meu Deus, os ofertantes e dizimistas. Abençoe, meu Deus, cada finanças, cada mover, cada trabalho que eles fazem. Faz, meu Deus, resplandecer a Tua graça, meu Deus, nos lares, na economia, na conquista. Meu Pai, nós te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glorifica o nome do Senhor e diz: nós estamos e queremos ficar nessa dispensação da inocência próxima a Cristo. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a bênção de Deus o Pai, a revelação do Filho e a presença do Espírito seja com todos, hoje e sempre. A igreja diz: amém, amém.